primeiro momento, uma adaptação a um tipo de trabalho um pouco diferente daquilo que você desenvolva dentro de um clube. Num clube você joga, vai para campo no dia seguinte e começam as correções. Na CBF o trabalho é muito mais de observações, organização, um direcionamento. Logicamente que lá atrás, um primeiro momento, o conhecimento de toda a instituição, mas de um modo geral, um trabalho que tem sido assim muito importante, principalmente fazendo com que nós tenhamos um direcionamento claro para um grupo em que pré-definimos lá atrás com 50, 55 possíveis nomes. Todos esses jogadores estão sendo observados. É natural que isso proporcione também uma alteração com frequência, às vezes a entrada de um ou dois, a saída de um ou dois, não nenhuma ligação entre entradas e saídas, ao contrário, mas nós vamos observando dentro das possibilidades a maioria dos jogos nos campeonatos regionais dentro do país, observando as rodadas, os jogos mais importantes fora do país. E depois disso nós tivemos um segundo movimento, que também foi fundamental e importantíssimo para que nós pudéssemos acelerar um pouco mais todo esse processo. Primeiro que assim, nós fomos, nós percorremos aí 4 países, né? Assistimos um número considerável de jogos, porém, e o mais importante de tudo isso aqui, fomos a maioria dos treinos, tivemos um contato inicial com todos os jogadores, e aí eu quero deixar bem claro uma situação, são muitos nomes que foram pré-relacionáveis, porém, de todos esses é natural que alguns estarão, outros não nesse primeiro momento, mas não quer dizer que talvez ali na frente não tenham ou venham a ter uma oportunidade. Assim como está acontecendo também internamente. Nós fomos atrás de muitos jogos, assistimos várias partidas importantes antes dessa nossa viagem à Europa, com o mesmo objetivo. Distribuímos 4 equipes que estão rodando também dentro do país, olhando alguns atletas que fazem parte, que compõem essa pré-lista, que eu volto a afirmar, é uma pré-lista que ela se alterna, ela pode modificar com o passar das semanas. Nós temos que levar em conta também que estamos praticamente, não é, iniciando uma temporada dentro do nosso país. Lá fora os jogadores já estão num nível um pouco diferente. Tudo isso nós estamos tentando levar em conta no momento de você ter que analisar um pouco mais a fundo cada profissional, cada atleta, levando muito em consideração o momento, as condições, o clube, a potencialidade de cada um deles, porém as dificuldades das partidas, as situações que cada um estão passando em seus clubes. Muitos jogadores voltando de lesões, outros, como foi na semana passada, que nós acabamos perdendo aí por um tempo considerável, jogadores que vinham sendo também observados. Então é para vocês verem como alterna e como muda mudam com frequência os nomes que estão compondo essa pré-lista. A nossa intenção maior é que os jogadores nos conheçam, tenhamos uma aproximação, que possamos ouvi-los também. E isso foi, na minha opinião, foi muito importante. Foi até muito melhor, os resultados foram muito melhores do que imaginávamos num primeiro momento. A aceitação, a maneira como conversaram, se soltando muito, expondo ideias, expondo dificuldades, problemas,
não segurando nenhum assunto que fosse abordado. Eu acho que isso para nós foi muito importante. Sentiram uma confiança, um conhecimento ou um pré-conhecimento daquilo que pensamos, daquilo que estamos buscando, e uma conscientização inicial da responsabilidade que temos a partir do momento que aqui estejamos. Até porque são jogadores importantíssimos nos seus clubes e que serão ainda mais à frente da seleção brasileira, vestindo a nossa camisa e tentando fazer com que nós recuperemos esse momento que estamos passando. Primeiro que é interessante a gente ver como eles respeitam, gostam, admiram e acompanham o futebol brasileiro. A grande maioria tendo dados que nos mostram que realmente nós somos até muito mais observados do que imaginamos. Um segundo ponto que é muito importante é o respeito que foi demonstrado para com a comissão da seleção, para com os nossos jogadores. Tudo aquilo que perguntávamos, a atenção e as respostas eram sempre muito objetivas, muito diretas, ricas em detalhes, importantes para a nossa formação de opinião, para complementar tudo aquilo que imaginamos de cada atleta. A observação nos treinamentos, movimentação deles, e depois sim, aí fechando com a possibilidade de estarmos presentes na maioria dos jogos. Eu acho que isso daí foi fundamental, nós adiantamos muito boa parte de tudo aquilo que imaginávamos e que vínhamos observando. Todas as anotações que foram feitas serão importantes para um futuro próximo, mesmo essa troca de informações com os atletas, observando o momento que cada um deles esteja passando. Pontuei claramente a todos que ali não estávamos com a intenção de uma convocação inicial, muito pelo contrário. Todos os jogadores estavam sendo ouvidos, com todos eles eu iniciava uma troca importante para que futuramente nós possamos ter mais e mais dados a cada dia de cada um deles, e no momento das decisões e definições, aí sim, nós procuremos aí errar o mínimo possível, tendo uma ideia daquilo que queremos implantar e da característica de cada um deles. Eu acredito muito numa manutenção de um trabalho, numa fase seguinte a tudo aquilo que vinha sendo desenvolvido dentro da CBF. Eu não posso cortar bruscamente, eu não posso modificar bruscamente, eu tenho que tentar fazer o que eu sempre fiz nos clubes. Eu procuro aproveitar o máximo possível os trabalhos que foram deixados pelos últimos profissionais que aqui estiveram. Eu acho que isso daí faz com que você já esteja adiantado em relação a uma formação. Quando você chega onde tudo precisa passar por um recomeço, é muito complicado. E não é isso que eu quero fazer. Eu acho que nós temos uma estrutura de equipe que já vem de Copas anteriores, cada um teve as suas oportunidades, individualmente nós temos uma equipe muito boa, nós precisamos encontrar ou reencontrar o caminho de uma equipe confiável, de uma equipe que nos passe e ao torcedor uma segurança, uma certeza um pouco maior. É tudo que nós queremos que aconteça, por isso vamos procurar fazer com que todos eles se sintam muito confortáveis em relação àquilo que estão desenvolvendo nos seus clubes e possam realizar a partir de então dentro da seleção. Eu não quero, de repente, ter que colocar um jogador fora das características que venham mostrando nos seus clubes. Ele pode ter uma posição um pouco diferente, mas mantendo as características que vem apresentando. Por isso que essas conversas com seus treinadores foram muito importantes, nos fizeram adiantar muito esse processo, que é um processo moroso, de entendimento, de acompanhamento, mas que
com certeza possa nos auxiliar daqui para frente nos momentos em que tenhamos aí a decisão entre os nomes que estão sendo monitorados. Nós temos grandes profissionais no nosso país, grandes profissionais que talvez se tivessem tido uma possibilidade, uma oportunidade aí fora, com certeza, como nós temos e encontramos nessa viagem vários deles, né, como o Deco, por exemplo, como Edu Gaspar, desenvolvendo ótimos trabalhos, mas nós temos aqui dentro excelentes profissionais. Foi feita a opção pelos nomes, né, do Rodrigo nesse momento, do Juan, que começam a completar a nossa comissão. Vamos tentar fazer o nosso melhor. São profissionais de altíssimo nível que percorreram um trecho importante de suas carreiras, justamente passando por dificuldades, encontrando sugestões, ou melhor, soluções para problemas difíceis e gerando aí ótimos resultados em suas equipes de trabalho. Eu acredito que nós estamos tendo todo o cuidado possível para montarmos aqui dentro uma equipe forte, uma equipe que passe segurança, consistência e que nos leve a acreditar cada dia mais que estejamos no caminho, o caminho que todos nós desejamos, queremos e que, se Deus quiser, lá na frente, iremos alcançar. Eu acho que não exista profissional em área nenhuma que não tenha uma ansiedade natural para toda e qualquer tomada de decisão ou posição que faça a partir do momento que esteja vivendo uma nova situação, uma nova condição no seu trabalho. Eu acho que o que nos motiva é isso, é estarmos sempre atentos, sempre buscando o melhor, sempre tentando um equilíbrio, sempre fazendo com que o nosso trabalho ele continue sendo movido e motivado justamente pela harmonia que você crie, mas acima de tudo pelo interesse em estar sempre modificando e conhecendo fatos e possibilidades novas. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio que enfrentaremos dentro da seleção. Essa readaptação ou uma adaptação, ao contrário, ela precisa ser rápida para que encontremos aí, dentro daquilo que imaginemos, a melhor equipe possível para que nesses 2 amistosos iniciais nós estejamos com uma equipe fortalecida, naturalmente com pouco tempo de trabalho, de uma partida para outra, porém nós já sabíamos de antemão que enfrentaríamos tudo isso na seleção. Então nós temos que, em cima de tudo que foi preparado para essas 2 partidas, tentarmos fazer o nosso melhor e passarmos já de início aí, se Deus quiser, uma boa impressão ao nosso torcedor. Eu acredito que seja o ideal. É natural que nesse momento nós estejamos vivendo uma certa insegurança, incerteza, uma desconfiança geral em razão deste instante que estamos passando. Mas a seleção, ela se reinventa, nós temos jogadores de muito bom nível. Se encontrarmos um caminho entre as individualidades e aquilo que eles possam produzir coletivamente, de repente nós possamos acelerar ainda mais essa recuperação. Talvez tenhamos algumas dificuldades no início. Eu já sei de antemão que nada vai acontecer por um acaso. Demanda trabalho, tempo, naturalmente que uma atenção maior, mas acima de tudo que todos aqueles que venham para cá venham muito focados e preparados, porque o objetivo maior está ali na frente e a nossa preparação ela demanda tempo, ações e acima de tudo correções. E é isso que nós vamos tentar fazer, com que diminuamos esse tempo de adaptação e encontremos rapidamente o caminho de uma estabilidade e de uma regularidade. Geralmente você não vai satisfazer a todos os torcedores, a todos aqueles que estão na expectativa de uma primeira convocação.
Eu quero deixar bem claro que estou levando em conta muitas coisas. Nós estamos com campeonatos em andamento, nós estamos praticamente no início de uma temporada, principalmente os jogadores que aqui estão, diferente um pouco daquilo que já vem acontecendo na Europa. Nem por isso nós estamos nos virando para os jogadores que estão dentro do país. Ao contrário, eu peço apenas que tenham um pouco de paciência, que se não estiverem nessa primeira, não quer dizer que já estejamos definindo uma convocação para a própria Copa América ou amistosos subsequentes. Ao contrário, muita coisa possa acontecer. Só na semana anterior nós perdemos aí 4 nomes lesionados de possíveis jogadores ou selecionáveis, né, que estavam nessa pré-relação. Então é para vocês verem que esse dinamismo ele é muito grande. Nós vamos tentar fazer o nosso melhor. É a seleção do povo brasileiro, não é a seleção do Dorival. É uma seleção que eu espero que possa começar a resgatar essa confiança de todos nós em vermos aí novamente o Brasil proporcionando bons espetáculos, jogos consistentes e principalmente retomando a confiança do nosso torcedor. Esse é o maior objetivo de todos nós.